Beleza? Vamos fazer a resolução desse questionário, beleza? Questionário da atividade 3. Então vamos começar. Diz assim, o questionário sobre formas de propagação do calor. Diz assim, em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido: condução, convecção ou radiação. Vamos lá. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador. Então, qual é essa forma de transferência de calor que acontece na geladeira, né? E por que as grades precisam ser vazadas? Justamente porque essa forma é a forma de convecção, certo? Onde você tem que as massas de ar, né, ou de matéria mais fria, ela desce, e a massa de matéria mais quente ela sobe. Então você tem essa convecção, certo? Então a massa de ar gelada mais fria que vem do congelador desce, certo, em direção à base da geladeira, e a que está mais quente dentro da geladeira sobe. Então as prateleiras devem ser vazadas justamente para não impedir essa descida da massa de ar fria, mais fria, beleza? Então o processo aí é a convecção. O único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo Então, o único processo de transmissão de calor que pode acontecer no vácuo é a radiação, certo? Ou a irradiação, né? Você tem que nos processos de condução e de convecção, você precisa de um meio material, certo? No processo de condução, você tem uma barra de ferro, por exemplo, você tem, né, um azulejo, por exemplo, ele conduz o calor também. Você tem um meio material. Na convecção, você tem esses meios são fluidos, né? Ou gás ou líquido, certo? Mas são meios materiais. A condução ela acontece quando a energia cinética das partículas é transmitida umas às outras, né? As vibrações ela vai se propagando com o tempo. A convecção, uma característica interessante é que há deslocamento da matéria. Então a matéria, por exemplo, sai do lugar mais frio e vai para o lugar mais quente na convecção, né? A massa de ar mais fria desce realmente, e a massa de ar sobe. Então você tem o que? Você tem um deslocamento de matéria. A irradiação não, é pura onda eletromagnética. Não precisa do meio material, não tem propagação de matéria, certo? Porque como a luz do sol também. Então a luz é uma onda eletromagnética. Então você tem que a única forma de propagação do calor no vácuo é a radiação. E aqui, numa garrafa térmica é mantido o vácuo entre as paredes duplas do vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução. Quando você toca na garrafa, se você não tiver um vácuo ali entre as paredes, o ar vai acabar conduzindo, né, o calor de dentro da garrafa para fora, né? Porque dentro está mais quente do que fora. Então você vai ter essa condução aí de calor saindo, né? Um fluxo de calor saindo da garrafa para o meio. Então a resposta certa aí é convecção, radiação e condução, letra E. Beleza? Vamos para outra questão. Diz assim: a comunidade científica há tempos anda preocupada com o aumento da temperatura média da atmosfera terrestre. Os cientistas atribuem esse fenômeno ao chamado efeito estufa, que consiste na retenção da energia térmica junto ao nosso planeta, como ocorre nas estufas de vidro, que são usadas em locais onde, em certas épocas do ano, a temperatura atinge valores muito baixos. A explicação para esse acontecimento é que a atmosfera, com seus gases naturais, mais os gases poluentes emitidos pelos automóveis, indústrias, queimadas e vulcões, é pouco transparente aos raios solares na faixa do infravermelho, né? Então é essa aqui que a gente aprisiona, né? É a radiação na faixa do infravermelho, né? Então esses gases bloqueiam a saída desses raios nessa faixa aí. Bom, por fim diz assim, ao analisarmos uma geladeira doméstica convencional, podemos afirmar: primeiro, o congelador fica na parte superior para favorecer a condução. Não, né? É a convecção, na verdade. As prateleiras são grades vazadas e não chapas inteiriças, a chapa inteira, na verdade, para permitir a livre convecção
das massas de ar quentes e frias no interior da geladeira. Então 2 está verdadeiro. A opção 2 está verdadeira. A energia térmica que sai dos alimentos chega até o congelador principalmente por radiação. Falso, convecção. 4. As paredes das geladeiras normalmente são intercaladas com material isolante com o objetivo de evitar a entrada de calor por condução. Verdadeiro. Tal como na questão lá da garrafa térmica. Então, a 2 e a 4 é verdadeira. Então, resposta D. A 2 e a 4 é verdadeira. Beleza, galera? Então, fizemos aí a correção desse questionário. Então, um forte abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau.